Amém, amém, amém. A nossa irmã Julinha, a gente fica imaginando, né, a gente com o Senhor assim sentado e o Senhor lá na frente de um teatro, uma coisa assim, uma música, um louvor sendo tocado para ele, que maravilha, né, a gente olhar o Senhor. Olha só como é que é simples o Senhor, falado pela nossa irmã Julinha aqui, amados. Esse tempo que estamos aqui foi necessário para amadurecer, ou seja, nosso relacionamento entre nós e o Senhor, o amadurecimento, a intimidade. Eu cuido de ti, uma vez que você aceita como Deus. Descansa, queridos. Descansa em mim, como a nossa irmã Julinha falou. Comece a sorrir. O Senhor nunca toca nessas coisas que a gente tem, que o maligno tem colocado. A gente quer medir o nosso relacionamento com o Senhor baseado no pecado e no amor. O Senhor nunca falou isso. Ele só falou, descansa em mim. Só descansa em mim. Meu amado, então, cadê o pastor? O pastor Lucas está por aí? Olha aí! Tá mudo, querido? Acertei, mano. Glória a Deus. Amados, aqui está o pastor Lucas. Vou pedir uma oração rápida aqui, Senhor. Então, pedimos, por favor, que o Senhor então colocar essas palavras na boca do pastor Lucas, que venha a nutrir todos nós que estamos ouvindo ao redor do mundo. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém, amém e amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Estamos aqui para mais um bate-papo rápido, né? Aproveitando o tempo aí, porque os dias são maus. O texto base que nós vamos ler hoje é 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. E depois eu vou ler um outro texto com um testemunho meu de uma experiência espiritual que eu tive. Então, juntando esses dois textos, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção para vocês entenderem o que o amor pode fazer por nós, mas o amor de Deus, tá? Não o amor falso, tá bom? Por favor, preste atenção nos dois. Nós vamos ler 1 Coríntios 13 e depois um testemunho que eu já tenho por escrito, né? Porque como o tempo é curto, a gente quer ser bem objetivo e focado, e a gente tem que estar com a mente ligada para ter aquela síntese, né? Aquele achei, né? Aquele grito que o coração dá quando entende uma coisa espiritual. Tá bom? Vamos bem rápido para nós. E daí, se sobrar tempo, a gente comenta mais alguma coisa, tá? 1 Coríntios 13, logo no começo do capítulo, até o verso 13, de 1 a 13, tá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Não tem significado, né? O barulho sem significado. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria, né? Porque faria coisas grandiosas também sem consequências espirituais. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, porque eu estaria fazendo para mim, não para Deus. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, quando você sofre, quando você procura o bem, quando você não inveja, e sim abençoa, o amor, né, está em você. E então, quando você não trata com leviandade, mas você considera todos os outros superiores a você, e você não tem soberba, você sempre se humilha para que Deus continue levantando você. O amor está com você. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. É muito fácil a carne irritar, né? Não suspeita mal, a carne também, muito raciocínio suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, o amor e a verdade, eles andam juntos porque eles se amam, né? A verdade ama o amor ama a verdade, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque ele sabe que Deus é que vai dar a conclusão de tudo, não é o maligno, não é o homem, não somos nós, tá bom? O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Todas as profecias vão se cumprir, as que são de Deus, as que não são, claro, não vão se cumprir. Havendo línguas cessarão. Claro, nós já vamos estar morando no céu, nós vamos ter a língua celestial. Havendo ciência desaparecerá, então todo o conhecimento vai ser revelado para nós de uma vez, né? Nós vamos entender as coisas que a gente não entendia. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, muitos falam pelo conhecimento,
e outros falam pela profecia, aquela revelação direta, a voz de Deus, né? Como o pastor João fala. Deus fala aqui, toma daqui, fala lá na frente. É o profeta. E o pastor, ou mestre, ele elabora junto com Deus. É como um bolo, né? Uma receita que Jesus vai falando assim, põe isso, põe aquilo, e Deus, né? E a gente mexe e pergunta, Senhor, tá bom? Posso levar no forno? Tá bom. E aí você entrega para o povo, tá bom? Mas quando que vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. Vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanece, né? A fé, nós temos fé, a esperança da volta de Jesus e do céu e de tudo, o amor, né? Porque nós temos que conviver em amor. Esses três, o maior destes é o amor. A primeira pergunta que eu faço para você é: você está disposto a ser aniquilado para viver só pelo amor? Né? Como Jesus foi aniquilado na cruz, foi crucificado, você está disposto? Então, aquilo que você está vivendo hoje, que ainda não chegou naquele grau perfeito, vai ser aniquilado para ser trocado pelo perfeito. E você que está vivendo como menino, vai chegar à fase adulta, né? Às vezes, o Senhor nos compara como plantações, como animais, mas um dia, o que o Senhor deseja que nós sejamos é com a estatura de Jesus. Então, não como menino, mas a estatura de Jesus. Amém? Então, entendendo um pouco dessa parte, vamos para outra parte, que é o testemunho da cruz de Cristo. Então, esse foi uma experiência que eu tive em casa, e eu vou ler para vocês, está bem simples de entender, né? Aqui tem 2,5 páginas, né? E aí nós conversamos, se nós tivermos um pouquinho de tempo para isso. Uma certa noite do ano 2020, durante a pandemia Tá bom? Eu tive uma experiência por demais sobrenatural a respeito da cruz de Cristo. Eu e meu irmão Lauriberto estávamos assistindo uma série na Netflix chamada Colony, a qual mostra como a Terra ficará após uma invasão extraterrestre. Essa série tenta colocar, até onde assistimos, uma mistura do arrebatamento com a chegada de extraterrestres. Esse é um preparo de vacina psicológica que Satanás, o enganador desse mundo, já está preparando como uma forma de explicar para a humanidade a sua queda na Terra e o arrebatamento de pessoas fiéis a Deus, como está escrito no livro de Apocalipse. Tá? E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, ok? Então, era um filme que mostra, não essa parte bíblica, mas uma invenção de Satanás para enganar. Satanás, sabendo que ele será precipitado na Terra, já está preparando a humanidade para que, quando ele chegar aqui na Terra, seja recebido como um extraterrestre, trazendo avanços científicos e tecnológicos para a humanidade decaída. Ele será recebido como um salvador da humanidade, trazendo a tecnologia avançada para a melhoria do planeta e da raça humana. Antes de assistir naquela noite a série, fui levado a orar e tive uma visão de vários gatos pretos em cima da minha cama. Então, decidi ir para o outro quarto orar antes de assistir a série com meu irmão, pois ele estava na internet e só íamos assistir o filme na hora que ele viesse dormir. Orei durante vários minutos, clamando e pedindo que o Senhor purificasse o meu coração de qualquer coisa que estivesse dando brecha para aqueles gatos pretos. Eu clamei o máximo que pude até me sentir limpo de qualquer contaminação espiritual. Contudo, eu percebi que depois de certo nível de purificação, eu não conseguia mais me deixar mais puro. Meu pecado era irremovível? Neste nível, meus pensamentos começavam a se embaraçar e aí eu tive várias opções. Ou eu dizia que eu já estava totalmente puro, eu ficava satisfeito com aquele grau de pureza, o que não era verdade, ou eu acusaria Deus de me condenar injustamente, visto que eu estava puro. Olha, Senhor, eu estou puro, não tem por que o Senhor me condenar. Ou eu simplesmente ignorava tudo aquilo e voltava para o quarto, para dormir, me convencendo de que aquilo não passava de fruto da minha imaginação. Então, eu falei assim, isso deve ser uma experiência da minha cabeça, não vou preocupar. Foi essas opções que apareceram. Decidi voltar para o quarto e enfrentar a minha visão dos gatos pretos.
Quando voltei para o quarto, vi meu irmão já estava assistindo a metade do episódio. Resolvi cobrir o rosto e tentar dormir, pois não queria ver aqueles gatos pretos que eles viessem a me prejudicar, me atacando por estar assistindo aquela série. Então, eu estava me sentindo culpado ali de estar assistindo aquela série, mas é que o inimigo queria me impedir, né, de falar o que vai acontecer no futuro, né? Naquele momento em que fechei os olhos, eu vi algo mais assustador ainda, eu vi uma coisa pior ainda, querendo abordar a minha mente. Então, eu decidi enfrentá-lo, não mais com minha mente e nem mais com os meus sentimentos ou pensamentos. Eu decidi usar a minha fé em absoluto, sem depender de qualquer posicionamento mental, emocional a respeito daquela circunstância. Afinal, não tinha como vencer aqueles espíritos malignos. Ao perceber a aproximação de Satanás, eu coloquei meus dedos médios em cada mão, assim, ó, no centro da palma de cada mão, em uma das minhas mãos, formando o sinal da cruz. Eu abri bem os braços, assim. E depois resolvi cruzar os meus pés um sobre o outro, em sinal de crucificação. Em seguida, eu abri os meus braços e vi que isso, no mundo espiritual, causou um terrível choque, a ponto de Satanás não suportar e sair gritando com um pavor e uma dor imensa. O quarto continuou em silêncio, apenas com o som da TV, mas no mundo espiritual, aquilo tinha provocado um barulho terrível. Então, uma voz disse que isso estava causando imensa dor e tortura a Satanás. Foi quando eu resolvi continuar naquela posição até que todo aquele mal fosse eliminado. Naquele momento, eu fui levado para o dia da crucificação de Jesus, no Calvário, e apareci ali superposto com ele sobre a cruz. Eu estava junto com Jesus na cruz. Eu não tive medo de morrer naquela hora, eu aceitei a cruz de Cristo, eu me lancei sobre ele, era tudo ou nada, pois eu não tinha mais como enfrentar Satanás até aquela situação. Então comecei a sentir as mesmas dores que Jesus sentia. Em seguida, percebi uma lança furando o meu lado direito, na região entre o tórax e o abdômen. A dor começou a aumentar, a tal ponto que não suportei. Decidi voltar e sair dali, porque eu corri o risco de gritar dentro do meu quarto e assustar o meu irmão. Eu estava tendo uma visão ao mesmo tempo, tá? Naquela hora entendi o que significa a cruz de Jesus. Eu morri ali com Jesus e fui passado para um outro mundo, onde eu não sofria mais nenhum ataque do mal. A minha pureza tornou-se completa. Não tinha mais resquícios daquele pecado irremovível que eu havia percebido no quarto quando fui orar. Eu me senti que eu tinha me tornado eterno, puro, sem culpa, em um outro mundo e, ao mesmo tempo, em paralelo a esse, e aceito por Deus e com uma alegria extasiante. Entendi que a cruz de Jesus é, ao mesmo tempo, a destruição da minha vida carnal, dos meus maus sentimentos, maus pensamentos, pensamentos impuros, do meu pecado e desse mundo, e a recriação da minha nova vida e do meu ser em um outro mundo perfeito, sem culpa, sem medo e sem monstros. Eu continuei sendo eu mesmo, mas agora eu me senti puro e perfeito. Então entendi o que o apóstolo Paulo quis dizer, que eu me glorio na cruz de Cristo. Entendi o que é morrer para esse mundo e viver para Cristo. Mas longe de mim esteja em gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. Com isso eu entendo que de todos os símbolos que contêm mistérios, a cruz é o maior deles, porque nela se encontra o mistério da criação e da redenção. Uma live. A forma que o Senhor usou para salvar o mundo de seus pecados não passa pelo aproveitamento do que é bom e a rejeição do que é ruim, como poderia se presumir. Passa, sim, por uma recriação de tudo por meio da cruz. Nossa mente imagina que se pudermos salvar as boas ideias, as boas intenções e os bons costumes, os bons conceitos, a boa ciência, o mundo será melhor e não será preciso destruí-lo e recriá-lo em seguida. Acontece que a obra da cruz ultrapassa todo o pensamento humano no que diz respeito à recriação de algo. O mundo espiritual é bem diferente do que se pode supor dele. Ao aceitarmos o sacrifício da cruz, nós nos fazemos incluso nele e somos crucificados com Cristo instantaneamente. E somos levados ao dia da sua crucificação no Calvário, tornando-nos assim participantes da sua morte e da sua ressurreição. A cruz inaugurou um universo totalmente novo,
onde Jesus Cristo é o Senhor e não há outra porta de entrada para essa nova dimensão, sem ser por meio da cruz de Cristo. Amém? Então, irmãos, tivemos aqui um problema aqui de comunicação, mas está tudo resolvido. Vamos lá. Então, irmãos, o que nós temos aqui? Nós temos uma situação em que o Senhor Jesus inaugurou uma nova dimensão para nós, baseado na morte e ressurreição dele, que nós cremos e aceitamos. Então, nós estamos aqui, irmãos, nessa situação, onde nós já ultrapassamos para a dimensão nova, a dimensão espiritual. Então, o que significa? Essa dimensão espiritual é a dimensão do amor de Deus, do novo, onde aquilo que é imperfeito vai ser aniquilado para dar lugar ao que é perfeito. E nós, como meninos, né, vamos nos tornar varões perfeitos. Então, essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, de nós estarmos contemplando pela fé esse desafio de se render totalmente ao Senhor e deixar Ele trabalhar em nós, né, aquilo que Ele quer transformar em nosso coração, aquilo que Ele quer edificar na nossa consciência, nossa mente, sem nenhuma restrição, totalmente de uma forma incondicional. Amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo por isso. Eu tô abismado, eu não sei o que falar. Glória a Deus. Olha só que maravilha a experiência que o senhor teve, né? Parece que nós estamos falando muito nesse amor falso. A nossa própria amada Eliana falou também que ela foi lavada no amor falso. A nossa irmã falou, muitos de nós, né? O marido não te leva no amor falso, ou pelo pecado ou pelo amor falso, né? Um dos dois, né? Mas que maravilha essa experiência do Senhor, amado. Realmente foi tão rápido, não dá para... Nossa, que coisa, hein, rapaz? O senhor tem mais alguma coisa a falar? Aí, um minutinho só para complementar aqui, foi muito rápido, né? A gente pode continuar aí no próximo live, né? Foi um pouco rápido, né? Eu acho que eu fiz. É que começaram a me chamar aqui para eu ir lá em cima e eu não queria parar, né? Então eu continuei. Depois eu vou. Tá bom, a gente Mas eu espero que todos tenham entendido, né? Que o Senhor me mostrou que eu fui crucificado com Ele, assim como todos nós, né? Foi uma visão que representa cada um de nós. E que já inaugurou-se, né? Já está tudo pronto, já está tudo preparado, uma nova dimensão espiritual para todos, né? E nós temos que tomar posse disso, através da morte e ressurreição. Aceitando tudo que o Senhor tem para nós, renunciando a nós mesmos, nos rendendo e deixando Ele tratar o nosso coração para que a dimensão que Ele quer instaurar em nós aconteça. Não seja nosso esforço, mas o próprio operar de Deus em nós. Amém. Amado, pedir oração aqui pelo Senhor e terminar a live. Obrigado, Pai, pela mensagem que o Senhor tem aqui enviado pelo pastor. Muito obrigado, Pai. Tantas alimentações que o Senhor dá nesse tempo tão curto, né, Pai? Parece que cada um tem que falar pelo menos 1 hora. O Senhor tem enriquecido tanto, Pai. De tudo que o Senhor coloca aqui nessa live, não dá nem como explicar isso. Eu acho que no futuro, quando o Senhor vier, vai ser um dia para cada um. Muito obrigado, Senhor. Pedimos, então, a tua bênção e a tua proteção sobre aqui o pastor Lucas. Continua a guiar ele nos teus propósitos, Senhor. E cada vez mais enriqueça ele, Senhor, com seus mistérios, Pai, com seus mistérios do seu coração, que há tanta coisa que o Senhor está revelando agora. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter revelado para nós através de seus louvores, orações e aqui mensagem dos pastores, do profeta. Em nome de Jesus, agradecemos, Pai, que o Senhor tem enviado aqui agora para nós, o pastor Lucas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fica na paz, querido. A paz para todos, a paz para todos. Deus que abençoe.